palestra tem mais ou menos 1 hora e meia de duração. Fiquem até o final sempre, porque no final que a gente disponibiliza formulário aqui via chat para vocês preencherem e pegarem certificado. E antes da gente começar, eu vou passar a palavra para o professor Carlos, padrinho da Liga, ele vai dar umas palavrinhas para você. Oi, Clédia, boa noite. Oi, Carlão. Boa tarde, boa noite, tudo bem? Boa tarde, Cássio, tudo bem, na medida do possível, sim. Tá. Bem assim mesmo, né? As definições de bem foram atualizadas, né? Foram. Depende do prisma que se olha. Pois é. Mas tá, jóia, então. Clédia, então, assim, em nome do curso de Ciências Biológicas, eu queria agradecer muito a tua participação, tá? Os meninos faziam um tempão que estavam querendo, né? E ainda bem que deu tudo certo, tudo. Eu sei que a vida tá corrida pra caramba, a gente tá com 1 milhão de coisas para fazer, mas agradeço você estar dedicando tempo para a formação dos nossos alunos. Obrigado mesmo, viu? Imagina, Carla, eu que agradeço. Já peço desculpa antecipadamente. E quinta-feira é um dia atípico para mim. Eu dou aula nos 3 horários. Então, se a língua enrolar aqui, gente, é canseira mesmo, tá? Mas vamos que vamos. Tá, jóia, então, Clédia. Eu desejo uma boa palestra para você. Obrigada. E, pessoal, aproveitem bastante, viu? Essa tem o símbolo de... essa tem o selo de qualidade Carlão, hein? Ó. Você olha a resposta, hein? É que o Lucas brinca, né? Que toda vez eu falo, pô, que legal, etc. Pô, gente, pô, bacana. Não, mas a Clédia gente, é tudo de bom, sabe? As aulas, a palestra, tudo mais, é uma grande companheira de trabalho. Então, gente, obrigada, eu tô muito feliz Carla, você também. Tá? Obrigado mesmo, Clédia. Obrigada, Carlão. A recíproca é verdadeira, tá? É muito bom poder trabalhar com você também. Obrigado, boa palestra. Obrigada. Então, antes de a gente começar, eu vou apresentar a professora Clédia para todo mundo. Para quem não conhece, a professora Clédia possui graduação em Ciências Biológicas e licenciatura pela Universidade Federal de Alagoas, com especialização em análises clínicas pelo Instituto de Pesquisa e Educação em Saúde de São Paulo. Ela tem mestrado em microbiologia e imunologia pela Universidade Federal de São Paulo e doutorado em infectologia pela Universidade Federal de São Paulo também. Atualmente ela é professora da Universidade de São Judas e professora do curso de farmácia do Centro Universitário 9 de Julho, onde leciona as disciplinas de microbiologia básica, microbiologia clínica, citologia e também é orientadora de TCC. Ela tem experiência na área de microbiologia, com ênfase em micologia, atuando principalmente nos seguintes temas: colonização e infecção de catéter por leveduras, diversidade genotípica do gênero Cândida, identificação de dermatófitos, como também resistência de Staphylococcus aureus, isolados em microbiota de superfícies, e eu também quero deixar o meu carinho para a professora. Sortudos são aqueles que tiveram o prazer de ter aula com ela. Ai, que lindo! Eu espero que tenha o prazer agora, e a gente espera que dê tudo certinho. Professora, obrigado, e a bola é sua. Obrigada, Lucas. Obrigada, pessoal. Saudade de vocês. Obrigada mesmo. Obrigada a vocês se despenderem um pouco do tempo para estar aqui para a gente conversar, que afinal de contas, daqui a pouco todo mundo entra em aula. Quero agradecer demais vocês estarem aqui presentes, o convite, como eu já enfatizei bastante. Temos alunas da veterinária também aqui hoje, viu, Lucas? Já vi ali Dulce e Regina, são alunas minhas da veterinária, né? E, gente, é um prazer, né? Um prazer muito grande estar aqui com vocês, tá? Então, já vou dar início. Todos bem-vindos, obrigada. Então, eu vou dar início, eu vou projetar aqui a nossa palestra, mas eu já queria de antemão, né? Eu vou projetando aqui, vou falando, tá bom? Eu já queria de antemão explicar o tema, né? Por que que veio esse tema? Quando o Lucas me perguntou qual era o tema que eu gostaria de dar essa palestra, eu fiz, na verdade, como eu diria para vocês, foi mais uma percepção pessoal. O Covid, a Covid-19, que a Covid é a caracterização da doença, a Covid é a doença, o coronavírus é o vírus, mas quando a gente fala na Covid-19, é essa sensação que eu tenho. A sensação que eu tenho é que nós estávamos todos em uma praia, idosos, crianças, pessoas saudáveis praticando seus respectivos esportes, e naquele limite, naquela linha do horizonte, né, a gente vê aquela onda pequena,
que até então muitos acreditavam que era meramente uma marolinha que chegava nessa beira da praia, ou seja, ia chegar uma mera marolinha, e de repente, gente, ela foi crescendo à medida que se aproximava daqui, né? Ela foi crescendo, gente, e tomou conta disso daqui, derrubou tudo, os mais idosos que não poderam correr, né? Estão sendo os mais afetados, né? Os salvadores, né, os guarda-vidas, tentando fazer com que a população atendesse, e aí eu comparo sempre com a comunidade científica, esse papel, dizendo que a onda estava chegando e que ia ser grande, e que de repente isso veio, inundou, e é um tsunami nas nossas vidas. Ninguém estava preparado para enfrentar essa situação que nós estamos vivenciando hoje. Então eu quis comparar uma onda, um tsunami que realmente invadiu a nossa praia, e tem pessoas que não estavam na praia e até hoje não acreditam que isso teve essa devastação, esse desastre, porque não estavam nesse momento, né? Então é por isso que eu fiz do tema uma visão muito particular minha, porque eu imagino ser hoje a Covid-19 em todo o planeta, essa onda que devastou esse tsunami, que aos poucos, né, a gente vai contando aos poucos, a gente está diante do desastre imenso, né, nesse mundo contemporâneo. A gente, quando fica sabendo do desastre aéreo, do avião que cai com 200 pessoas, a gente acha isso uma calamidade imensa, porque foi bruta, foi de repente, mas nós estamos com mais de 5.000 mortos, né? Aos poucos, cada dia vai pingando, e aí começa a banalizar tudo isso. Poxa, não é novidade, não pode ser novidade, né? Deixar de ser novidade. A gente precisa se preocupar, sim, com esse cenário e entender um pouco melhor sobre essa doença. E esse é meu papel aqui, né? Eu vou explicar um pouco do ponto de vista celular, molecular, do ponto de vista de comportamento desse vírus, para a gente poder trocar informações, né? Porque a pior coisa é a ignorância, né, gente? Nós somos formadores de opinião, a gente tem que passar isso para frente. Então, a minha palestra de hoje é uma onda chamada Covid-19. Bom, vamos começar falando um pouco da taxonomia do vírus, do coronavírus. Ele pertence ao reino Riboviria, filo Incertae-Sedis, ordem Nidoviralis, família Coronaviridae, né, que é uma família grande, né, a família de coronavírus, subfamília Orthocoronaviridae, e aí vem os gêneros, são 4 gêneros que pertencem a essa família. Né? Deixa eu pegar aqui minha canetinha, para facilitar aqui nosso... Isso. Né? Então, nós temos aqui os 4 gêneros, alfa-coronavírus, gama-coronavírus e o beta-coronavírus, o delta-coronavírus, que não está aparecendo aqui. E o beta-coronavírus é justamente o gênero que está todo o grupo dos coronavírus, que é uma família imensa, são vírus que têm uma certa afinidade por células de mamíferos, né? E a gente vai trabalhar um pouco com isso aqui na frente, né? Quem é o coronavírus? Quem é esse vírus que causa a Covid-19 hoje, batizado assim? Né? Então, pertence a um gênero, que é o beta-coronavírus. Né? Dentro desse beta-coronavírus, nós trabalhamos com coronavírus que já tiveram grandes desastres, vamos dizer assim, na população humana, causando alguns quadros de epidemia. Foi o que aconteceu com o primeiro coronavírus SARS-CoV-1, né, que nós estamos diante do SARS-CoV-2. Então, o SARS-CoV-1 foi um coronavírus causador de uma síndrome respiratória aguda grave, nos anos de 2002, 2003, aproximadamente, que gerava uma síndrome respiratória aguda grave, conhecida como SARS, né? Aí o nome SARS-CoV, SARS-CoV coronavírus, né? Poucos anos depois, em 2012, a gente teve uma outra epidemia causada por outro vírus respiratório, outro coronavírus, pertencente a esse gênero, que é o MERS-CoV. Né? O MERS-CoV é o coronavírus causador da síndrome respiratória restrita até então ao Oriente Médio, né? Chamado de MERS. Né? E agora, recentemente, do ano passado para cá, a gente está trabalhando e tentando entender o SARS-CoV-2, que é esse vírus inicialmente respiratório, né, que tem como porta de entrada as vias aéreas respiratórias, mas é um vírus que tem um comportamento sistêmico quando ele desenvolve, né, uma doença mais grave, ok? Aqui, pessoal, é para mostrar, isso aqui é um dendrograma. A gente faz uma comparação genética
do material genético dos coronavírus, né, desse gênero, da família coronaviridae, na verdade, para ver o predomínio desses componentes na população em geral, né? E a gente tem o alfa-coronavírus e o beta-coronavírus, uma afinidade maior, uma predominância maior em mamíferos. Então, temos aqui o alfa-coronavírus, o beta-coronavírus, né? Eles têm aqui uma alça em comum nesse dendrograma, ó, tá? São duas alças que partem daqui. E aqui nós temos o alfa-coronavírus, tendo aqui, ó, vírus que causam, sim, infecções respiratórias em humanas, até então, infecções respiratórias mais brandas, não tão graves. Temos muito vírus, né, aqui, ó, oriundos de morcego, né, esse bate aqui que vocês estão vendo, tá, se remete a vírus de morcego, né, aqui de novo, ó, bate. Dentro do beta-cov, nós temos aqui, ó, camundongos, humanos, de novo, um vírus respiratório humano, beta-coronavírus tipo 1, o SARS, que surgiu em 2002, né? Não está dentro ainda desta tabela OMERS, né? Desse dendrograma, né? Muito vírus respiratório em morcego, né? Com disseminação para outras espécies. Vendo esse dendrograma, a gente chega a uma seguinte conclusão, isso é um artigo antigo, viu, gente? A gente chega à seguinte conclusão, que o morcego, de fato, apresenta uma diversidade genética do coronavírus quando comparado a outros tipos de mamíferos. E são eles, os morcegos, provavelmente os reservatórios naturais e ancestrais de todos os coronavírus de mamíferos. Ok? Alguns coronavírus de morcegos evoluem, infectam novas espécies, né? Uma grande variedade de Covid, de coronavírus, similares ao SARS-CoV, que está circulando hoje na população, né, circulam em morcegos presentes no continente europeu e no continente asiático, especificamente, né, na China. E mutações dos seus genes, obviamente, podem levar futuramente a infecções em humanos. Então, a gente tem que ficar muito esperto com relação a isso. Os beta-coronavírus, no geral, são vírus transmitidos entre humanos, né, via aérea, através do contato de secreções, objetos contaminados por essas secreções, que são gotículas de saliva. Essas gotículas contêm dentro do seu núcleo as partículas virais, né? As mais pesadas, elas tendem a ter uma disseminação muito curta no interlocutor, mas aquelas partículas que são mais leves, elas ficam em suspensão durante horas, e acreditem que até dias, né? Esse é um dos motivos, é um dos pontos que reforça a fácil transmissibilidade que tem esse vírus, perdão. 2 coronavírus, como já foi dito, causaram epidemias graves, possivelmente mortais em humanos. O primeiro foi o SARS, em 2002, novembro de 2002 a julho de 2003. Um período curto, né, gente? Um período curto. Também teve origem na China, né? Em Guangdong, né, a província de Guangdong, na China. Durou aproximadamente 6 meses esse pico dessa epidemia, atingiu 29 países diferentes. 8.096 casos foram registrados e comprovados, o número de mortes foi de 774, que dá 10% de mortalidade, um vírus mais agressivo, portanto. Originado de transmissão viral entre diferentes espécies, novamente a gente tem um vírus cujo o animal, né, o animal da onde se isolou esse vírus, com uma grande similaridade ao morcego, que sofreu adaptações a um hospedeiro intermediário antes de chegar na espécie humana. E em 2012, não faz muito tempo, há 8 anos atrás, surgiu o MERS, que é o síndrome respiratório do Oriente Médio, identificado primeiramente na Arábia Saudita, pegando alguns países vizinhos. Então, foi o primeiro caso que ocorreu no Reino da Arábia Saudita. Teve uma situação epidemiológica de 2.494 casos, 858 mortes. Isso dá uma taxa de mortalidade de 35%. Okay? A origem dessas 2 síndromes respiratórias agudas graves, né, foi justamente o morcego. A primeira SARS, ela teve esse mesmo comportamento do Covid-19, da doença, do novo coronavírus, porque ela também teve a origem em um mercado
né, naquela província que eu falei para vocês. Então, a China ela tem esse comportamento de ter mercados onde eles trabalham com espécies silvestres vivas e mortas, concentradas em um espaço muito pequeno, que é o próprio mercado, e aí animais mortos com as suas vísceras, com secreções, elas terminam respingando em animais vivos que estão abaixo. Então, assim, é bem complicado, é uma questão cultural, inclusive, do país, é uma questão bem particular, né? Então, daí, essa presença de animais silvestres em pleno mercado, né? Então, houve a mesma origem, que foi o morcego, teve um hospedeiro intermediário para ter essa adaptação, essa mutação para que conseguisse infectar a espécie humana. No SARS, o primeiro vírus SARS, que se deu em 2002, o animal intermediário foi o pangolim, que é um mamífero característico da região asiática. No segundo caso, que foi a MERS, o animal intermediário foi justamente o camelo e dromedário. Então, houve um período de adaptação antes que esses vírus conseguissem, de forma bem sucedida, infectar as células humanas, né? E em 2009, agora em 2020, o novo coronavírus foi identificado na China, identificado como SARS-CoV-2. A análise filogenética, quando surgiu o SARS-CoV-2, né, foi feita logo na sequência, ainda este ano, para descobrir qual era a origem desse vírus. Então, descobriu-se, então, que 96% do material genético deste novo vírus tinha similaridade, tinha identidade com o genoma completo de um Covid, né, de morcego, chamado Bat-Cov-Hattig-13, vamos dizer assim, tá? Que tinha 91% de similaridade ou de identidade com o genoma do pangolim, mostrando aí um certo afastamento do pangolim como agente intermediário dessa translocação para o humano. E também esse mesmo vírus, o novo coronavírus, ele tinha uma similaridade de 79% com SARS-CoV, que foi o primeiro vírus humano lá de 2002, ainda, né, no continente asiático, lá na China, que foi detectado em humanos, sugerindo, portanto, pessoal, a transmissão interespecífica até a infecção humana e a existência de reservatório de animais de um novo vírus, né, reservatório de animais do novo vírus. Ou seja, ele é um vírus zoonótico, né, cuja transmissão se dá interespecífica e intraespecífica também. Aqui está a estrutura do coronavírus, né? É um vírus que tem uma morfologia predominantemente esférica, é um vírus com polaridade positiva, tem um núcleo capsídeo, que é essa molinha rosa que vocês estão vendo aqui, do tipo helicoidal. Tem como material genético o RNA de fita simples, um RNA positivo, né, que já serve como RNA mensageiro. Isso facilita a sua replicação. A replicação costuma ter um período mais rápido, não tem um período de incubação tão longo assim, que é o que a gente está vendo hoje no nosso quadro epidemiológico. Tem um genoma extremamente grande para ser um vírus de RNA. Ele tem de 27 a 34 kb, de 27 mil a 34 mil pares de base. Se a gente comparar com o vírus HIV, o vírus HIV tem 10 kb. Então, é um vírus um material genético muito grande, né? O maior entre os vírus de RNA conhecidos são os vírus do coronavírus. É esse grupo daqui. É um vírus envelopado, que tem presença de envelope, constituído por uma camada dupla de lipídios e proteínas estruturais, que são essas proteínas que dão justamente esse aspecto de coroa. Daí o nome coronavírus. Tá? Isso aqui é uma foto de microscopia eletrônica mostrando esse aspecto de coroa, que são essas proteínas estruturais localizadas no envelope do vírus. Ok? Por falar em proteínas estruturais, quem são essas proteínas estruturais? São proteínas localizadas no envelope lipídico, né? E a gente pode batizá-la como spike, que é essa aqui maior, a amarelinha. A spike é extremamente importante para a adesão do vírus às suas células receptoras, né? E aí tem proteínas aqui do envelope, proteínas da membrana e as proteínas que envolvem o capsídeo do vírus. Okay? Essa spike é a grandíssima responsável, pessoal, pela adesão, tá? Ela possui uma certa afinidade, uma forte afinidade, na verdade, que é a palavra mais correta,
com a ECA2. A ECA2, pessoal, é uma enzima que faz a conversão da angiotensina 2. Essa angiotensina, junto com outros, faz parte de um sistema chamado renina, angiotensina, aldosterona, que esse sistema é que controla a nossa pressão arterial. Então, existe uma enzima que faz uma conversão de angiotensina 1 para angiotensina 2, que é a ECA, e essa enzima é que tem justamente receptores para o novo coronavírus, né? Então, ela permite, isso ajuda no seu mecanismo de entrada das células. Onde é que encontro esta enzima? Tecido pulmonar, renal, tá? Então, esses pontos, esses órgãos costumam ter uma maior invasão celular do novo coronavírus. Por isso que se fala tanto sobre fator de risco relacionado ao novo coronavírus, que é a questão de ter hipertensão, né? Então, existem alguns medicamentos que estimulam a produção dessa enzima e, consequentemente, estimulando a produção dessa enzima, você vai ter mais células infectadas. Tudo é ainda estudo muito, assim, muito recente. Tem muito chão ainda, essa é uma doença nova para a gente estudar, mas o que vocês sabem, em termos de biologia molecular, é que é sim a ECA2 responsável pela ligação do vírus nas células hospedeiras, tá? Tudo bem? Então, vamos lá. De forma bem simplesinha, eu vou explicar o ciclo replicativo do coronavírus. Então, é um vírus que ele se liga à superfície da célula hospedeira através daquela enzima que eu falei para vocês, que facilita a invasão, né? É um vírus que tem envelope, lembrando a vocês, e ao penetrar na célula hospedeira, o que penetra, na verdade, né, na hora que fica desnudo, é o material genético. No caso aqui, é RNA, que fica simples, positivo. Quando a gente chama positivo, é porque é um RNA construído no sentido 5' 3', tá? E nessa formação, ele já está pronto para ser traduzido. E assim que acontece. Ele utiliza os ribossomos da célula hospedeira, como vocês estão vendo aqui, para produzir suas primeiras proteínas. Proteínas essas que vão ajudar na própria transcrição desse RNA mensageiro positivo. Transcrição em quê? Ele é RNA positivo, vai originar RNA negativo. Porque a única forma que nós temos, pessoal, de multiplicar este material genético positivo é a partir de um RNA negativo. Então, é feita uma primeira transcrição, é produzido um RNA negativo, desse RNA negativo é que vamos transcrever um RNA positivo. Esse RNA positivo agora em várias cópias, aí sim, vai ser o RNA, né, replicado do vírus, parte desse material genético vai ser traduzido em proteínas, proteínas essas, parte delas migrando aqui para o retículo endoplasmático, onde se juntarão a partículas de açúcar, formando glicoproteína, tá? Parte dessas proteínas agora traduzidas vão formar o capsídeo, que vão englobar o material genético viral, e juntos, né, a caminho do retículo endoplasmático, você vai ter a montagem da partícula viral. E essas glicoproteínas que estão inseridas na membrana do retículo endoplasmático, que tem lipídio, irão formar o envoltório do vírus. E aí, por brotamento, ele será eliminado. Então, de uma forma bem simples, é isso que acontece. É um ciclo lítico, portanto, né, do novo coronavírus. Aqui é um dado recente, essa aqui foi uma revista agora em março, né, de 2020. O que mais se tem hoje na ciência, gente? Todo mundo está trabalhando, a ciência está a pleno vapor em pesquisas para entender melhor essa doença. Já foi feita uma análise filogenética do coronavírus 19 a partir de 160 pacientes com a doença em estado grave, né, com síndrome respiratória aguda grave, e foi encontrado 3 variantes já desse vírus, né, categorizados como tipo A, tipo B e tipo C, né, sendo o tipo A o tipo ancestral, né, oriundo do morcego, né, de acordo com o coronavírus do grupo externo dos morcegos. Tipo A e C são os sorotipos do vírus que chegaram aqui às Américas, né, eles tiveram uma boa adaptação a países aqui, ó, ao leste da Ásia, fora do leste da Ásia, né, isto é, nos continentes europeus e americanos. Já o tipo B, ele ficou restrito aí sim à Ásia Oriental, né? O seu genoma provavelmente não se adaptou às condições imunológicas, climáticas ou ambientais de outros países,
né? Mas nós temos essas três cepas circulando do novo coronavírus. O histórico. Como é que aconteceu toda a descoberta e para onde estamos indo, né, gente? Então, o histórico do novo coronavírus é que, em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, recebeu um alerta de que diversas pessoas na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China, apresentavam pneumonia cuja etiologia era desconhecida. Em 7 de janeiro de 2020, as autoridades chinesas confirmaram a identificação de uma nova cepa do Covid, né, que ainda não havia sido identificada em seres humanos, devido àquela similaridade que eu mostrei para vocês, aquele estudo do dendrograma. Entre os dias 1º e 11, entre o dia 11 e 12 de janeiro de 2020, a China informou à Organização Mundial de Saúde de que o surto estava associado à exposição em um único mercado, né, único mercado de frutos do mar, na cidade de Wuhan, e compartilhou com os demais países a sequência genética desse novo vírus. 30 de janeiro, tudo mês de janeiro, né, gente? 30 de janeiro, a Organização Mundial de Saúde recomendou que o nome provisório do novo Covid deveria ser 2009 nCovid, né? Novo coronavírus, né? 2019. Em 11 de fevereiro, foi caracterizada a doença, a síndrome respiratória aguda, né? As alterações hepáticas, renais que os pacientes apresentam, e aí foi configurada a doença Covid-19, coronavírus disease 19, tá? Em 13 de fevereiro, foi o primeiro caso fora da China, já na Tailândia, né? Nos dias subsequentes, diversos países relataram casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, incluindo casos graves, com óbito. No Brasil, o novo coronavírus chegou no dia 26/2, tá? Em um paciente masculino aqui de São Paulo, né? Que tinha visitado a Itália, recém-chegado da Itália. Em 11/3, a Organização Mundial de Saúde determinou pandemia. É porque o novo coronavírus já estava estabelecido em todos os continentes. Em 17/3, foi a primeira morte no Brasil, em um hospital privado na cidade de São Paulo. E em 23/3, o governo federal restringiu as fronteiras do nosso país. Tá? Você vê com a questão, é um boom de 3 meses, né? Uma onda que veio, devastou, e tudo isso aconteceu em menos de 3 meses. O SARS-CoV-2, agente causador da Covid-19, ele é um vírus que pertence, né? É um coronavírus, mas o coronavírus por si só, a definição, esse grupo de coronavírus, eles, na verdade, eles causam, na sua maioria, um quadro de simples gripe, um quadro gripal, um resfriado comum. Mas o novo coronavírus, ele tem um comportamento com distúrbios respiratórios sistêmicos. Os distúrbios respiratórios mais comuns são a rinorreia, espirro, dor de garganta, rinorreia, secreção, pneumonia, opacidade em vidro fosco, né, que essa imagem está mostrando bem aqui, ó, opacidade em vidro fosco, que é um processo inflamatório do pulmão, né, e síndrome da insuficiência respiratória aguda, que é o próprio SARS. Associada a isso, os casos mais graves você ainda tem, ó, dispneia e linfopenia, né, alguns pacientes apresentam diarreia, injúria cardíaca aguda, hemoptise, tá? Hipoxemia, né, gente? Porque tem uma doença que também caracteriza-se por ter um dano na microcirculação, um dano vascular, né? Febre, tosse, fadiga, expectoração, dor de cabeça, que são distúrbios mais sistêmicos, tá? Aqui nós temos, pessoal, aí vamos falar um pouco do que o pessoal tem trabalhado e divulgado, né? A gente tem aqui no primeiro quadro, aqui em cima, um timeline, para explicar um pouco como é que funciona a evolução da doença. Aqui nós temos o momento zero do paciente começa com sintoma, que pode ser uma tosse, e vocês vão ver que tosse é um sintoma que fica permanente em todo o processo da doença, desde a fase da infecção leve, moderada e grave. Então, este paciente começa com uma tosse, com um paciente febril, né? E aí, mais ou menos, após 7º, 8º dia do contato com o vírus, vamos dizer assim, do contágio, é um paciente que começa a ter uma falta de ar. É quando os pacientes, por exemplo, procuram os hospitais, né?
E aí, no 9º, 10º dia, que sofre com a síndrome respiratória aguda grave, aí esse paciente é encaminhado para a unidade de terapia intensiva. Então, quando a gente fala hoje de isolamento social, porque isso vai ser refletido lá na frente, é disso. O paciente está assintomático, né? Aí começa a ter os sintomas, em uma semana ele vai precisar ser internado, vai precisar do ambiente hospitalar, né? Esse foi um trabalho muito bem feito pela The Lancet, que é uma revista com grande conceituada na comunidade científica. Aqui embaixo, pessoal, a New England Journal Medical também apresentou, né, os sintomas que são perseverantes durante um paciente sintomático. Então, nós temos aqui a febre, né, que é permanente, ó, por quase 10 dias, né, neste paciente. A tosse, como eu falei para vocês, que é um sintoma que permanece desde dos estados moderados a graves, né? A rinorreia, que é um períodozinho final. Fadiga também é um sintoma que é muito constante, é uma queixa muito constante nos pacientes, né? Há quem diga que até haja dificuldade para se levantar do vaso sanitário, porque é uma fadiga exaustiva. A náusea, que é intermitente, né? Vômitos, diarreia e desconforto abdominal, né? O desconforto abdominal, agora que o nosso prefeito está internado, ele começou com esse desconforto abdominal, e ele é um paciente que faz tratamento para câncer, portanto, um paciente imunossuprimido, a preocupação de alguns médicos era justamente esse desconforto abdominal, que poderia ser um sintoma importante a ser considerado caso ele estivesse contaminado com o novo coronavírus, tá? Aqui, ó, então, os achados clínicos é a febre e a tosse seca, né? A piora que acontece entre o 8º e o 9º dia, a dificuldade respiratória, 31% dos casos, e temos alguns analitos que sofrem alterações do ponto de vista hematológico e bioquímico, né? Aqui é outro timeline, feito por um grupo de alemães, né? Também foi divulgado na New England Journal Medical esse ano, em 2020, onde eles mostram assim, a dinâmica de transmissão, né? Então, o timeline da exposição de um paciente, de um único paciente assintomático com o novo coronavírus e a infecção na Alemanha. Foi onde tudo começou na Alemanha. Eles fizeram esse estudo, né, regressivo para entender como é que a doença tinha chegado na Alemanha. Então, nós temos aqui o paciente número 1, paciente chinês, que visitou a Alemanha, né? Durante todo esse período de 19 de janeiro a 22 de janeiro, ele estava assintomático. Foi o período que justamente ele fez reuniões de negócio com 2 representantes aqui, né? O paciente 1 e 2, que são alemães. Então, durante o período assintomático, esse aqui mais amarelinho escuro, foi o período de encontro entre eles. Então, este paciente do número 1, após o encontro com o chinês assintomático, ele desenvolveu sintomas 4, 5 dias depois, né? Sintoma teve o seu resultado positivo para a PCR mais ou menos no dia 27 de janeiro. O segundo paciente também teve reunião com o chinês aqui, né? Com o paciente index, que a gente chama, também neste período. Também desenvolveu sintomas poucos dias depois, com resultado positivo. E esses 2 pacientes aqui embaixo, pessoal, foram pacientes que tiveram contato com o paciente 1, ou seja, nem com o chinês, e no mesmo período, né? Então, este período aqui, que vocês estão vendo, do paciente 3, ó, de 20 a 21 de janeiro, paciente 4, de 21 a 24 de janeiro, tiveram contato com o paciente 1 assintomático, mostrando a grande capacidade de disseminação do vírus, mesmo em pacientes assintomáticos. O pico de carga viral a partir do suave nasal se deu 2 dias após o início dos sintomas. E por incrível que pareça, a concentração da carga viral em quem está no início dos sintomas, né, é similarmente igual àquela obtida em pacientes assintomáticos. Então, é uma carga viral altamente de poder de disseminação muito grande. Né? Esse é um outro trabalho, né, da Emerging Infectious Disease, também falando do potencial pré-assintomático da transmissão do novo coronavírus na província de Zhejiang, na China. E aí são vários trabalhos que enfocam, que relatam, que destacam a alta transmissibilidade desse vírus, né? Temos aqui, ó, um
cluster familiar de pacientes com pneumonia, um grupo familiar de pacientes com pneumonia associado com o novo coronavírus, indicando a transmissão de pessoa a pessoa, é um estudo de um grupo pequeno de família. Aqui, epidemiologia e características clínicas de 99 casos de um novo coronavírus com pessoas com pneumonia em Wuhan, e aqui ele descreve o grau de transmissão, né? Aqui, ó, tá, transmissão dinâmica e precoce do novo coronavírus, né? Transmissão do coronavírus de humano para humanos no Vietnã. Então, sempre focando, e eles são unânimes, né? Todos esses trabalhos são unânimes em afirmar do poder de transmissibilidade do vírus, que é muito alto, diferente do SARS, né? Primeira síndrome respiratória aguda causada pelo Covid lá atrás, e pelo MERS, que foi restrito aos países da Arábia Saudita. Esse aqui também, gente, é um outro trabalho da JAMA, que é outra revista americana, né, de grande impacto na comunidade científica, super respeitada, e é isso que a gente tem que acreditar, é na ciência, né, que eles fizeram um estudo com 138 pacientes hospitalizados, né, todos eles, né, com infecções pelo novo coronavírus, com quadro de pneumonia na cidade de Wuhan, na China, né. O que eles acharam nesse trabalho? Eles acharam que de 138 pacientes em que eles utilizaram para fazer essa pesquisa, 26% deles tinham adquirido no hospital a Covid-19. Então, a transmissão se deu no hospital. Desses 26, 4,3 morreram, tá? Presume-se, então, que a infecção associada ao ambiente hospitalar de pessoa para humano, nesse estudo, foi de 41% dos pacientes. Então, 41% das pessoas que deram entrada no hospital em Wuhan, na China, pegaram Covid-19 lá dentro. Tá? A transmissão intra-hospitalar, ou seja, a transmissão nosocomial, baseado nesse estudo, chega-se a seguinte número: um paciente consegue infectar 10 profissionais mais 4 pacientes. Né? Então, por isso que as pessoas, e eu ouvi muito isso, gente, de pessoas que falam assim: mas fulano se internou porque estava num quadro agudo de apendicite, morreu de Covid, eu não pude enterrar? Não estou entendendo. Ele não entrou com Covid. Como é que vai ser enterrado como se estivesse? Porque estava no ambiente hospitalar, a transmissibilidade, o fato dele ter morrido, as secreções que estão ali circulando, pode estar contaminada. E aí a gente tem que fazer um velório dentro dos protocolos para um paciente com Covid. Porque é um alto índice de transmissão no ambiente hospitalar. Esse estudo, pessoal, foi um estudo que, vamos dizer assim, que traçou o perfil epidemiológico da Covid-19. Foi um estudo realizado também na China, né, em fevereiro, na verdade, a postagem, né, foi no dia 24 de fevereiro desse ano ainda, na revista JAMA. E é um estudo muito grande, com um N muito interessante, que foram 72.314 casos de pacientes internados, né, em hospitais localizados na China. E esse é um trabalho executado pela Chinese Center of Disease Control and Prevention, como se fosse o CDC deles lá, né, um órgão de controle de doenças, né, deste país. E eles acharam 72.314 casos de pacientes com problemas respiratórios, né? Desses, 44.672 foram confirmados pelo Covid, pelo novo coronavírus, dando 62% da população, tá? Em cima desses 42 aqui que vocês estão vendo, 44 mil, perdão, eles fizeram o perfil epidemiológico dessa doença, que é graças a esse estudo que a gente segue, né? E consegue mapear e fazer manejo de pacientes com suspeita de coronavírus. Então, a média de idade, vamos lá. O maior número de casos de pacientes infectados pelo novo coronavírus foi de pacientes entre 30 e 79 anos. 3% eram pacientes acima de 80, ou seja, esse 30 a 79, se a gente pegar o pé da letra, isso aqui é um linear, né, do mais novo ao mais velho. Se fizer uma média, isso dá uma mediana de 60 a 62 anos. Né? 8% desses pacientes que tinham o novo coronavírus tinham entre 20 e 29, 1% de 10 a 19 e 1% menores que 10 anos. Espectro da doença. É considerado uma doença, a priori, leve, branda, porque 81% desses pacientes desenvolveram esse tipo de doença branda.
14% severa e 5% foi crítica, né? Continuando o mesmo estudo, os casos fatais, 2,3% morreram. Desses 44.672, 2%, ou seja, 1.023 de 44.672. Essa é a taxa de mortalidade que nós sabemos hoje do novo coronavírus. No Brasil, como a gente não tem exame para todo mundo, a gente tem uma taxa que beira os 7%. Mas nem todo mundo morreu de Covid-19, mas também a gente não pode negar o contrário, que não morreram, né? Então falta exame para toda essa população. Dessas pessoas que foram a óbito, 14,8% foram em pacientes com idades acima de 80 anos, 8% entre 70 e 79, então você soma aqui dá mais de 20%. Agora, 49%, que é quase a metade, foram pacientes que tinham alguma comorbidade. Pacientes hipertensos, aí depende da idade, paciente hipertenso, paciente diabético, tá? Que tivesse algum estado que agravasse a doença. Infecção do staff médico, do pessoal que trabalha no ambiente intra-hospitalar. 3,8% foram contaminados. A maioria na cidade de Wuhan, que era esperado, né? 14,8% desses 3,8% aqui foram classificados como uma doença que teve uma evolução severa ou crítica, e 5 delas morreram. Isso no estudo com 44.672. Aqui, pessoal, quando a gente fala, né, o que nós temos de científico com relação à capacidade de sobrevivência do vírus em superfícies inanimadas, o que a gente tem? Dá para sair aí, eu acho que em breve, um estudo falando sobre o novo coronavírus. Mas um dos poucos estudos que eu achei é do coronavírus, do grupo, né, de coronavírus, onde se usou uma quantidade imensa de cepas, de variadas origens, né, com todos testados a temperatura ambiente, né, RT é temperatura ambiente, e aí medida a persistência, a sua viabilidade. O que é que nós temos aqui, ó? Esse é o grupinho onde nós temos os vírus que causam infecções em humanos, né, ó, onde tem uma maior concentração. Então, nós temos aqui em PVC, em luvas de silicone, em silicone só, né? Em luva cirúrgica, que é o látex, como é isso aqui, meu Deus? Jaleco descartável, vamos dizer assim. Em média, olha só o que eu achei dessa cepa aqui, ó. Isso aqui, ó, é uma única cepa, tá? Essa cepa de viral do SARS-CoV, ó, FFM1, com a quantidade de 10 elevado a 7ª partícula, né? Foi utilizada a temperatura ambiente, uma duração de 6 a 9 dias. Dessa cepa, tá? Em média, a gente vê aqui, ó, de 2 a 6 dias, de 8 a 24 horas, 4 dias, mas é um vírus que tem uma persistência, apesar de ser envelopado, né? Muito interessante no meio ambiente, porque geralmente os vírus envelopados, eles duram horas, poucos dias nas superfícies. E esse é um vírus que tem uma tendência a uma resistência maior. Gente, isso aqui é o cenário que nós temos da Covid-19 atual. Eu tirei esse print hoje, era por volta eu tirei a meio-dia, 1h, 1h30 da tarde, tá? Então, só tá desatualizado nesse viés aí, tá? Isso aqui, para quem quiser, é muito bom, porque é um site dinâmico, ele atualiza o tempo inteiro, né, o comportamento da Covid-19 em todo o globo. Então, aqui está falando o número de pessoas contaminadas que foram a óbito pelo vírus, né, 84.575 só nos Estados Unidos, 33 mil na Inglaterra, 31 mil na Itália, na Espanha, e assim vai mostrando esse ranking, né? Aqui nós temos os casos confirmados, 4.399.550 pessoas foram diagnosticadas com a Covid-19. E aqui está o ranking em número de casos confirmados. Há uma semana atrás, nós éramos o 14º, eu coloquei aqui de propósito. Eu estou falando de quarta-feira passada. Quarta-feira passada, eu preparei uma aula bem curta para dar para os alunos da nutrição, que elas tinham que fazer um trabalho baseado na manipulação de alimentos, nessa era Covid, e aí ele era o 14º. Hoje, uma semana e um dia depois, nós já somos o 6º colocado em número de casos confirmados.
perdendo apenas para a Itália, para a Espanha, para a Inglaterra, o Reino Unido, a Rússia e os Estados Unidos, né, que disparadamente é o país com maior número de casos e maior número de óbitos também, tá? Isso aqui é o nosso cenário, isso aqui é um site do governo federal, ele não está atualizado, viu, gente? Vi hoje, 13/5, hoje nós estamos no dia 14, então atualizado ontem. Casos acumulados 188 mil, casos novos registrados 11 mil, né, em todo o país, 97.402 em acompanhamento, recuperados aqui 78 mil, óbitos confirmados 13.149, 749 são os casos novos registrados, é o índice de mortalidade diária, né, gente, o que é triste. Aqui a letalidade está muito acima da média, 7%, nós acabamos de ver que a média naquele trabalho feito na cidade de Wuhan, na China, não chegava a 2,3%. Aqui é uma curva que a gente está tentando achatar de todos os jeitos, né, gente? Isso aqui é os óbitos acumulados. Até semana passada, é interessante falar isso, quando eu entrei nesse site, ele dava duas curvas no mesmo gráfico. Uma que mostrava o número de óbitos, né, como é que a curva estava se comportando, e o número de casos confirmados. Agora, eles não estão mais divulgando neste modelo, eles estão mostrando assim de forma separada. Então, aqui é o número de óbitos acumulado por Covid-19, por data e notificação, né? E aqui o número de óbitos acumulado por semana. Aqui é por dia e aqui é por semana. Então, tanto uma curva como na outra, a gente tem essa ascendência que nos causa pânico, que é bem verdade essa. Né? Quais são as alterações laboratoriais do SARS-CoV-2? Então, nós temos alterações hematológicas e bioquímicas. Hematológica é aumento desse dímero D, que vai ser um marcador importante para caracterização de doença grave já, do paciente está exigindo cuidados mais intensivos. O dímero D, para quem não sabe, é fragmentos de plaqueta. Isso já mostra um problema de circulação, né? Um problema da microcirculação, né? Fatores de coagulação sendo ativados, então esses fragmentos de plaquetas são detectados na corrente sanguínea, nós conhecemos como dímero D. Tem outros nomes, mas aqui no Brasil nós chamamos de dímero D. Aumento na velocidade de sedimentação das hemácias, leucocitose. Essa leucocitose é principalmente devido ao aumento de neutrófilo, porque, na verdade, nós temos uma perda de linfócitos no combate ao vírus. Essa leucocitose ainda é uma interrogação, pessoal, porque eu acabei de assistir ontem uma palestra onde se viu que muitos pacientes em estado grave são tratados, obviamente, com medicações para diminuir os efeitos colaterais, como anticoagulante, como eu acabei de falar sobre o dímero D, né? Anticoagulante, anti-inflamatório, porque se trata de uma resposta inflamatória imensa que esses pacientes são submetidos, e antibióticos, né? E se vê a necessidade de comprovar, de fato, a presença de uma infecção secundária por bactéria, porque nesse estudo que eu assisti ontem, um estudo americano, apenas 10% dos pacientes nesse estudo estavam com infecção secundária por bactéria, né? É importante também a gente fazer o uso racional de medicamentos. Microcitose, plaquetopenia, né? Prolongamento do tempo de coagulação da protrombina. Bioquímicos, aumento de bilirrubina, que já aponta para uma lesão hepática, aumento de creatinina, que já aponta para uma lesão renal, aumento de troponina, LDH, aumento de PCR, que é a proteína marcadora de inflamação aguda, aumento da procalcitonina também, diminuição de albumina. Então, todos esses efeitos são retratados em exames hematológicos e bioquímicos, né? O aumento de TGO e TGP, Alt, que eu não coloquei aqui, foi reportado em diversos artigos, variando entre 8% a 37% dos casos, né? Outro parâmetro também frequentemente alterado é a enzima LDH, que é a desidrogenase inelática, chegando a estar alterada em 92% dos casos relatados em um dos artigos, né? Também reforçando lesão hepática. Então, é uma doença que se comporta de forma sistêmica. Né? Aqui, de novo, os fatores que são prognósticos mais importantes para a doença grave, que foram os seguintes. Esses são analitos que o tempo inteiro são monitorados para definir o paciente em um estado mais grave da doença. A linfocitopenia, que é a diminuição da resposta imunológica ao vírus, trombocitopenia, causada pelo consumo de plaquetas,
né? Leucocitose, neutrofilia, infecção bacteriana associada, aumento do DLDH, lesão pulmonar, falência de órgão, aumento das transaminases hepáticas, ou seja, lesão hepática também indica falência de órgão, aumento do dímero D, ativação de coagulação, e baixa da albumina sérica, que é o comprometimento também do fígado, já que ele é o órgão responsável por produzir a albumina. Outras alterações laboratoriais são observadas, especialmente nos pacientes com doença grave, como a alta produção de interleucina 6 e interleucina 10, que são interleucinas pró-inflamatórias liberadas por linfócito TCD4. Então, é um processo inflamatório agudo, e daí a necessidade que alguns médicos, tudo isso muito perene, viu, gente, muito recente, de se também fazer tratamento com anti-inflamatório nesses pacientes. A interleucina 6, portanto, ela virou um marcador de mau prognóstico, assim como esses outros parâmetros que vocês estão vendo, né, e principalmente com a adição do dímero D. Onde buscar o SARS-CoV-2, né? Onde a gente faz coleta no paciente. Então, as coletas principais são a secreção nasal e nasofaríngea, que são menos agressivas, né? São menos invasivas. O escarro, e aí as amostras do trato respiratório inferior, no geral, né? Lavado broncoalveolar, escovado bronco, etc. E sangue desses pacientes, ok? Então, são esses tipos de material que chega na rotina do laboratório. No laboratório, a gente tem uma cinética do comportamento do vírus no paciente que permite ou não a gente adequar uma melhor metodologia de diagnóstico. Então, a gente pode ter um momento de detecção de antígeno, a gente pode ter um momento de detecção no paciente de anticorpos e a gente pode ter um momento de fazer testes moleculares. Então, tudo depende da fase, da dinâmica do vírus na pessoa. Então, tudo começa aqui no processo infeccioso. No momento da infecção, você só tem a penetração do material genético viral. Então, este é um período que vai do momento da infecção até 3 meses, onde eu consigo detectar a presença de PCR, né, a utilização da ferramenta PCR, identificar o RNA viral e quantificá-lo também. Por isso que a técnica utilizada é RT-PCR, que é Real Time PCR. O que significa isso? Que a gente, além de saber que existe a presença do RNA viral na amostra, a gente quantifica por mililitro de sangue. Então, a gente termina quantificando para ver a carga viral no paciente. No momento que começam os sintomas acontecem porque o vírus está destruindo células. Se isso estiver acontecendo, então o vírus está do lado de fora, eu tenho produção da casinha, que é o capsídeo, eu tenho antígeno. Então, é um período em que eu consigo identificar antígeno do vírus, tá? Aqui, ó, entre este momento até 2 semanas depois. Passado 2 semanas após o processo infeccioso, aí sim, com o vírus circulando os seus antígenos, nós temos a ativação da resposta imune humoral com produção de anticorpos. Aí que começa a produção de anticorpos. Então, nós temos um período de janela imunológica para detecção de anticorpos aqui de 2 semanas. Daí é que se contesta, fazer teste sorológico na população, dá negativo, não se justifica não ter se exposto à doença. Pode ter tido uma exposição, sim, tá? E na sequência, a produção de IgM, como já falei, que caracterizando fase aguda, e na sequência, a IgG, que tendemos a achar, se Deus quiser, que é um anticorpo de memória que permanecerá na corrente sanguínea e, portanto, gerando uma resposta imunológica de memória, onde nós não conseguiremos lá na frente ser reinfectados por esse tipo de vírus, ok? Aqui, de novo, mostrando o laboratório de análise clínica tem um papel central no diagnóstico e monitoramento da doença. Então, a vigilância epidemiológica conta com as ferramentas, né, que é a detecção de anticorpos e o RT-PCR. Na infecção, o diagnóstico também é feito pelo teste molecular para RT-PCR. Quando a doença se manifesta, você pode fazer monitoramento, né, utilizando vários testes PCR, testes sorológicos, avaliação do perfil hematológico, do perfil bioquímico desse paciente. Então, é um monitoramento desse prognóstico no paciente apresenta sintomas, ele é ancorado e vem em vários testes laboratoriais, né? Após a recuperação, você tem a vigilância epidemiológica, que é a detecção de anticorpos da classe IgG neste paciente na população que já foi exposta ao vírus.
E falando sobre biossegurança sobre o novo coronavírus, sobre o SARS-CoV-2. Esse é um vírus categorizado como classe 3, pessoal. Para quem não sabe isso, os micro-organismos eles são categorizados de acordo com a virulência, modo de transmissão, estabilidade, disponibilidade de medidas profiláticas, se tem tratamento ou não. Então, eles são categorizados em tipo 1, 2, 3 e 4. Consequentemente, os laboratórios que fazem a manipulação desses micro-organismos também são categorizados como laboratório 1, 2, 3 e 4. Então, o novo coronavírus é um vírus que deverá ser manipulado, seja amostra em cultivo, ou seja amostra de paciente, em um laboratório que tenha um preparo para mexer com micro-organismo categoria 3, ou seja, precisa ter uma cabine biológica, precisa trabalhar com material descartável, precisa ter uma antessala, tem que ter pressão negativa, né? Tem todo um aparato para que não haja risco de transmissão para o manipulador e para os companheiros. Então, ele já é categorizado como 3, né? Classe de risco 3. Classe essa que faz parte, que já fez parte do vírus HIV, né? Aliás, o vírus HIV continua como categoria 3, perdão, apesar de ter tratamento, não tem cura, então ele continua como categoria 3. O ápice dessa classificação é a categoria 4, da qual faz parte o Ebola, né? Que a gente precisa correr, né, atrás dessa vacina antes que ele se torne um micro-organismo categoria 4, porque a gente sabe muito pouco sobre esse micro-organismo ainda. Aqui, ó, falando porque ele é categoria 3, né? Então, ele apresenta um risco individual elevado, risco de propagação à coletividade moderado e profilaxia ou tratamento eficaz que não existe ainda, né? Então, aqui de novo, ó, categorizado como micro-organismo categoria 3. Aqui são todos os níveis de biossegurança exigida para você manipular um micro-organismo categoria 3, tá? Está aqui nessa coluna como sim, não e desejável. São esses itens assim, adução de ar, sistema de ventilação controlada, tá vendo? Aí sim, ó, isso é fundamental porque é um vírus de transmissão aérea. Exaustor com filtro EPA, sim, não, de preferência sim, né? Entrada com porta dupla, camada de vácuo, ou seja, vários itens que são exigidos para se trabalhar com micro-organismo categoria 3. Aqui, com relação ainda à biossegurança em laboratório, estamos aqui com informe sobre os desinfectantes apropriados. Isso serve até, gente, para fazer limpeza de material que a gente recebe, né? A gente está pedindo muito hoje, feira, supermercado, que chega às nossas portas através de um motoboy. Então, existe todo um preparo da embalagem, existe um risco de contaminação, né? E que a gente não sabe ainda bem como é que o vírus se comporta em termos de sobrevivência ao meio ambiente. Então, a gente tende a trazer para vocês o que de fato funciona por ser um vírus envelopado. Então, hipoclorito, alvejante, que é água sanitária, o álcool a 70%, peróxido de hidrogênio, composto quaternário de amônia e compostos fenólicos. Tudo isso com um tempo de exposição de 5 a 10 minutos, tá bom? Se possível, lave, né? Se possível, se puder lavar uma embalagem de vidro, de plástico, né, que chega do supermercado, que é um local de grande manuseio que muitas pessoas transitam, então é bom mesmo lavar naquele material que você consegue, que não vai ter dano nenhum se você usar água e sabão, tá? Aqui falando em embalagem, né? Quando se tem amostra de pacientes de casos suspeitos ou confirmados, essas amostras elas devem ser transportadas com um código chamado UN3372, que é esse pictograma que vocês estão vendo aqui, né? É considerado como categoria B de substâncias biológicas, né? Para isso, essa amostra do paciente, ele vem numa embalagem primária, que pode ser o tubo de coleta de sangue ou de secreção, o suave, por exemplo. Uma embalagem secundária, que é um saco plástico, tipo uma bolsa plástica mesmo, uma bag. Isso dentro de uma embalagem externa, que é uma maleta. Tá? Já a cultura de vírus, como a concentração de vírus é maior, esse deve ser transportado numa categoria chamada categoria A, e aí muda o código, que é o N2814, que é dentro de uma estrutura específica, vedada a vácuo, dentro de uma outra estrutura maior, né, de parede rígida, para que seja transportado ao local de destino.
Aqui nós temos a questão da biossegurança laboratorial com relação ao uso de EPI, né? Então, aqui tem de tudo, pessoal, desde a mocinha, o rapaz que fica lá na frente fazendo o cadastro de exame, que é exigido até então, recepção das amostras, coleta de amostras de sangue, urina, fezes, coleta de amostras de sangue, urina e fezes, coleta de amostras respiratórias, processamento de amostra de sangue, urina, líquor, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, vamos pegar a parte mais pesada, que é a coleta de amostras respiratórias. A exigência se faz pelo uso de higienização das mãos, que o funcionário, o biomédico, biólogo, farmacêutico, veterinário, profissional da saúde esteja fazendo uso de luva, roupa privativa, proteção facial e ocular e máscara N95. O nome N95 significa que ela filtra partículas não oleosas e 95% do ar será filtrado, tá? Aqui são as notas técnicas, né, de acordo com a Sociedade Brasileira de Infectologia, sobre o uso de máscara. Nós temos a máscara de pano, essa que está sendo divulgada e incentivada a ser usada a toda vez que se sai de sua casa. É a máscara de pano em manutenção das medidas preventivas, que é lavar essa máscara, colocando de molho em 2 a 3 gotinhas de água sanitária, num recipiente pequeno, né? Essa máscara, é importante falar, essa máscara de pano, ela não impede a contaminação, mas reduz a transmissão. Porque quando você fala, as gotículas de saliva que contêm as partículas virais ficam retidas no algodão, mas algumas irão sair. Mas a disseminação é mais curta. A máscara cirúrgica, que era para ser usada para profissionais da área de saúde, né? Que também tem como a N95 como outra máscara, principalmente para lidar em unidade de terapia intensiva, em locais de grande aglomeração, onde é trânsito de pessoas com suspeitas ou confirmadas pelo novo coronavírus, né? Biossegurança em relação ao jaleco, né? A higienização do seu jaleco é uso consciente e seguro. O transporte é feito através de uma sacola, né, gente, de preferência de papel, não de plástico. Há quem diga, estudos bem preliminares, que o plástico, a superfície plástica, plástico e alumínio são superfícies em que o vírus, né, tem um tempo de sobrevivência um pouco maior. Tudo isso muito preliminar, a gente vai esperar, que ainda tem muita coisa para correr debaixo dessa ponte, né? Prevenção, como todo mundo já sabe, as recomendações são limpar os objetos. Estou aqui de propósito colocando aqui um celular, né, que a gente é um objeto de grande manuseio. Evitar tocar nariz, de olhos e bocas antes de limpar essas mãos. Manter a distância, né, de no mínimo 1 metro, né? Lavar as mãos com frequência, cobrir a boca e o nariz no processo de espirro, né? E cozinhar bem os alimentos, fazendo uma boa higienização. Nós não podemos ficar em casa, mas você pode. Então, se você puder, pessoal, espero que vocês fiquem em casa na medida do possível. Eu não abordei tratamento, porque isso iria, vamos dizer assim, provocar muitas discussões, porque saiu um artigo recente falando que pacientes que fizeram uso, né, um estudo duplo cego, pacientes que fizeram uso de cloroquina e pacientes que não fizeram, a ajuda que a cloroquina fez para esses pacientes que foram aplicados a medicação foi mínima, estatisticamente não significante, tá? Então, por isso que eu não abordei tratamento, eu tentei pegar um pouco de cada tema para a gente falar aqui, tá bom? Então, espero que tenha contribuído com um pouco de conhecimento para vocês, do pouco que eu sei, para que a gente fique aí de olho e possa passar essa informação para frente. E agradeço novamente, deixa eu tentar fechar aqui, e agradeço novamente o convite pela Liga da Biologia da Universidade São Judas, tá bom? Eu vou abrir aqui as perguntas, não é isso, Lucas? Isso aí, professor. Antes de mais nada, agradecer, como sempre. É sempre importante a gente receber essas informações, que elas sejam repassadas por profissionais igual você, de seriedade acima da média. E obrigada. A gente está aberto para as perguntas, então, acho que tem umas 6 perguntas já aí, para você dar uma lida. Enquanto isso, eu vou disponibilizar para o pessoal, então, no chat, o link para o certificado. Então, beleza. A gente vai deixar ele aberto só por 10 minutinhos, fiquem atentos, enquanto isso a professora está aí para responder a pergunta de todo mundo. Beleza. Deixa eu ver as perguntinhas que tem aqui. Deixa eu ver desde o... é a Dulce, somos fã-clube, a Dulce. Obrigada, Dulce.
A Júlia pergunta se podia perguntar no final. Então vamos lá, Júlia. Infelizmente não é possível separar essa situação de pandemia do nosso quadro político, que é bem complicado, né, Júlia? Sendo assim, eu gostaria de saber se a professora vê alguma esperança de melhora para o quadro do Brasil em relação à Covid e ao isolamento, tendo em vista nosso representante político. Nossa, Júlia, que pergunta. É desanimador, confesso. É desanimador. Eu acho que o novo coronavírus, ele veio para ficar. Ele vai ser igual um vírus HIV. Ele não vai mais embora. Infelizmente. Tá? Então, o que a gente pode tentar agora, em alguns estados que já fazem lockdown, que é o tranca-rua, né, que a gente chama no português traduzido ao pé da letra, é tentar fazer com que não todo mundo vá de uma única vez para um hospital. E esse é o grande... É o complicador do momento, porque cura nós não temos, vacina muito menos, né? E aí tem esse comportamento político, esse movimento que não é hora de passagem, a gente tem um único inimigo em comum, que é o vírus. Então, eu acredito o seguinte, a gente vai ter que abrir as portas em algum momento, a gente vai ter que abrir o comércio, as pessoas também precisam ganhar o seu, a roda econômica, infelizmente, precisa rodar, mas não é a hora, e vai ser aos poucos, e que veio para ficar. Então, é muito ainda precoce da gente falar isso, mas o que eu tenho que falar, do que eu vejo, olha, que eu assisto todos os dias, diferentes tipos de canais, o que eu posso te falar que é desanimador, infelizmente, a questão da conscientização. E você fala, não, mas é cultural. Se fosse tão cultural, os Estados Unidos não estavam no número que tem hoje. E tem um país que tem acesso à educação, à informação e a conhecimento, é os Estados Unidos, né? Então, a gente precisa olhar um pouco para dentro para ver se, gente, o que está acontecendo, né? É um pouco questão de conscientização, tá? Mas não é animador, não. O vírus veio para ficar, tá? A Bruna pergunta, tem uma dúvida também. Não é juvenil, não. Os vírus possuem DNA ou RNA apenas, ou podem possuir tanto DNA quanto RNA. E no caso do Covid, li que por ser um vírus RNA é mais difícil de criar uma vacina. Sabe dizer por que é mais difícil? Porque eles são mais mutantes. Vírus RNA é muito complicado, tá? Então, eles são mais suscetíveis à mutação. Então, por isso que é difícil a gente ter essa vacina. E vírus tem ou DNA ou RNA. Ou DNA de fita simples ou dupla, ou RNA de fita simples ou dupla. Mas os vírus que possuem RNA são vírus mais mutantes. O HIV é um vírus RNA, pra você ter ideia, nós não temos vacina até hoje. Tá bom? Hepatite B, que nós temos vacina, é um vírus DNA. Tá? A Vitória. Oi, Vitória. Qual o efeito do álcool gel 70 ou água e sabão na morfologia? Ótima pergunta. Você lembra que eu falei que ele é um vírus envelopado? E esse envelope tem aquela membrana plasmática do retículo plasmático, lembra? As glicoproteínas são fabricadas lá, acontece a fusão, né, a montagem com o nucleocapsídeo, então ele recobre o vírus e aí sai para o protamento. Esse envelope lipídico, que tem lipídio do retículo endoplasmático, que é igual à nossa membrana, né, ele é sensível a álcool e a detergente. É só a gente imaginar que quando a gente tem uma panela gordurosa em casa, quando você coloca detergente, né, o lipídio, ele emulsifica. Né? Então, é a mesma coisa. Você faz isso no envoltório lipídico do vírus quando você usa o detergente, o sabão que você lava a mão. Você destrói o envoltório lipídico, onde estão aquelas glicoproteínas responsáveis pela adesão. Então, o vírus está vivo, mas não consegue mais se aderir. Daqui a pouco ele morre. Tá bom? Ele só vai conseguir formar aquele envoltório lipídico se ele entrar numa célula. E para entrar, ele precisa dessas glicoproteínas, aquelas spike. E ele não tem mais, porque elas foram embora com o lipídio. E o álcool 70 tem esse mesmo efeito. Quando a gente passa muito álcool 70 o dia inteiro, você percebe que a mão fica toda seca no final do dia, caquela, porque nós temos produção de glândulas sebáceas, né, que lubrifica essa mão. Então, basta quando você põe o dedinho assim no óculos, você vê que tá todo gorduroso, é da mão, né? Então, tem esse mesmo efeito. Você lavando, passando o álcool gel, você termina também destruindo esse envoltório lipídico e o vírus perde a capacidade de infectividade. Aí, deixa eu ver o que mais. Aí a Agatha pergunta, professora, como você acha que pode acabar a pandemia? E quando surgirem vacinas diferentes? Vacina, quando vai acabar, bem, como eu falei, já respondi isso. A pandemia talvez diminua, isso vai levar anos. Acho que ano que vem a gente vai ter um quadro melhor, espero eu, mas é um vírus que veio para ficar.
Vacina nunca vai ser uma vacina produzida no maior curto período de tempo possível do planeta, porque a vacina com o menor tempo foi a do Ebola, durou 4 anos. Então, assim, se durou 4 anos e foi o período mais curto, imagine para esse novo coronavírus. Vamos torcer, né? Tem um estudo alemão muito bom, tem uma linha de pesquisadores franceses que também. A Europa se uniu para tentar achar uma vacina, só ficou de fora a China, os Estados Unidos e o Brasil. Vai saber, tá? Vi hoje isso, né? Então é isso. Vamos ver se a gente consegue lidar com isso aí por um bom tempo. Aí a Beatriz pergunta, então a maioria das doenças são vindas de animais, a maioria dos vírus. E o que resulta isso? É invasão ao seu ambiente natural, obviamente. Isso é devastação de floresta, tá? A maioria dos vírus de mamíferos são dos animais que estão lá na sua selvazinha preservada. Então, à medida que tem esse desequilíbrio do ecossistema, você começa a ter esses vírus vindo para o meio ambiente. Diga-se de passagem, do coronavírus, ele veio do morcego que estava num mercado onde se vendiam animais vivos e mortos. Então, essa devastação do planeta, tá? Eu sou bióloga, eu sou suspeita em falar. Então, vamos lá, nós, né, coleguinhas. O Tomé, fala, Tomé. O Tomé pergunta. Deixa eu ver se eu pulei alguma, né? A maioria das doenças são vindas de animais. Tudo bem, Tomé? Tudo bem com você? Ai, saudade. Então, vamos lá, Tomé. Tem uma pergunta também, mas precisa abrir o áudio. Então abre o áudio. Já abri. Vamos lá. Primeiro, parabéns. Muitas saudades mesmo de você e das suas aulas. Precisa voltar. Eu também. Professora, vamos lá. Eu normalmente entro em umas discussões loucas, assim, com até umas pessoas próximas que insistem em dizer que isso daí foi desenvolvido por chineses e que esse vírus foi desenvolvido em laboratório. Enfim, é uma teoria de conspiração tão absurda que de tantas pessoas dizerem, a gente até acaba duvidando de si mesmo. Nós que somos dessa área biologia e ciências, temos algumas certezas, mas acho que muita gente se põe em dúvida. O que eu queria saber, qual que é o argumento para acabar com isso, se é que realmente existe, né? Existe essa teoria de conspiração, ela pode ser validada de alguma forma, ou a gente pode simplesmente derrubar, como que é o que eu tenho feito, né? Quando eu ouço esse tipo de argumento. Então, Tomé, tem muita coisa ainda para a gente... As respostas a essas perguntas, só o tempo dirá, porque é o seguinte, há sim essa conspiração das pessoas acharem que foi um vírus produzido pela China em laboratório e acidentalmente contaminou o pesquisador, né, a técnica, enfim, do laboratório. Existe essa coisa de você manipular o vírus em laboratório, ele sofrer mutações e você criar uma nova cepa, que a gente tem registro, se você pegar assim, por exemplo, entrar num site sério, como o site da PubMed, em busca dessa informação, você não acha. Você não acha. Então, só se for uma coisa muito nova, uma coisa inédita que está acontecendo, o cara que manipulou vírus no laboratório, um vírus oriundo do morcego, porque a similaridade é grande, né? A identidade é grande com o vírus do bate, lá do morcego, e aí surgiu uma cepa nova. Então, eu, particularmente, eu pago para ver. Eu prefiro acreditar que veio mesmo do morcego, é um vírus de mamíferos, né? O morcego, como eu falei para vocês, ele apresenta uma maior diversidade de coronavírus, e eu acredito que venha dali. Se me provarem o contrário, vai ser um grande susto. Porque se as pessoas passarem a manipular material genético em laboratório em criação de novas espécies, então a gente vai perder o controle de tudo isso. É muito sério isso. E eu não quero acreditar que veio daí. Então, é a gente reforçar mesmo, tá? Como essa é a sua pergunta, para acabar com essas discussões, é acreditar no que a gente tem hoje, né? Comprovado cientificamente, que é justamente a origem do vírus de um morcego. O que está aí interrogação é que, por exemplo, a gente não sabe se veio direto do morcego ou se teve um animal intermediário, porque todos os outros vírus, coronavírus, ou um animal intermediário. Essa é a desconfiança, é a lebre que o cara levanta. Poxa, mas do morcego já caiu para a espécie humana, então houve uma adaptação em outro bicho. Não achou o bicho? Só foi criado em laboratório. Essa é a conspiração. Mas eu acho que essa informação vai vir em breve, tá? Vai vir em breve. Tudo bem? Respondi, Tomé? Tá ótimo, Pro. Muito obrigado. De nada.
A Gabriela pergunta, as pessoas que se recuperam da doença, no caso da reversão do quadro, continuam portando o vírus e não manifestam mais? Não sabemos. A ideia é que fique imune, né? E também no caso da janela imunológica, existe algum estudo para tentar detectar alguma manifestação do vírus para antecipar um quadro mais grave? Então, a gente tem aqueles marcadores. Tudo muito novo, Gabi. A gente não sabe quase nada. Por exemplo, descobriu-se aqui em São Paulo um paciente que evoluiu com um quadro de meningite pelo coronavírus. Isso não tinha no mundo. Um colega meu do Hospital São Paulo falou, Clédia, apareceu um paciente que está internado, ele evoluiu com um quadro de meningite. Veja, o vírus já está tendo tropismo pelo sistema nervoso central. Né? É complicado demais, gente. Dá pânico. E é isso mesmo, tá? Então, existem marcadores hematológicos, existem marcadores bioquímicos que vão monitorando esse paciente para a evolução do quadro mais grave. Mais do que isso, mais do que nós temos em termos de ferramenta, não temos. Tá? Detectar uma manifestação do vírus para antecipar um quadro mais grave, nós não temos. Só esse monitoramento. Tá? Comorbidade do paciente, que também podem complicar a doença. Mas outra coisa, não. Infelizmente, eu não posso dar resposta a tudo isso que vocês estão me perguntando, porque não se tem resposta ainda. Né? Aí a Vanessa, respondi, Gabi? Ah, Vanessa, professora, até agora podemos ter esperança de um anticorpo que neutraliza o vírus descoberto por Israel? Podemos. Podemos, claro que sim, a gente tem que acreditar, gente, pelo amor de Deus. É um vírus respiratório, a gente passou por isso com H1N1, né? Tem muita coisa que estava em estudo, do SARS, lá da China, de 2002, do MERS, lá na Arábia Saudita, tem coisas que vêm encaminhando já, tem estudo em cima disso. Então, a gente espera que logo, logo, se Deus quiser, essa vacina tenha aí. Mas eu acho que eu tenho fé. E fé a gente precisa ter nesse momento, que essa vacina vai sair. Porque, a priori, ou o tratamento, que é o mais rápido, ou a vacina. Eu estou acreditando que o tratamento vai sair. Alguma coisa que impeça a adesão do vírus, sabe? Aos receptores, a RK2. Eu estou vendo que é por aí, se Deus quiser. Tá bom? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Pro, quais fontes você tem usado para se manter informada sobre esse assunto? Gostei do material que você usou e queria dar uma lida mais profunda. PubMed, meu amor. E hoje eu recebi, ó, se você quiser, eu vou até te mostrar. Uma colega minha da Unifesp, ela mandou isso aqui, ó. Vou até mostrar para vocês. Não sei se vocês conseguem ver. Ó. Se eu colocar assim, ó. Covid-19, tá vendo? Todos os artigos já produzidos, publicados sobre a Covid-19. Viva a ciência, minha gente! Olha aqui, ó. Tá? E aí, quando eu cliquei, aí você tem de todas as áreas. Foi daí que eu peguei uma boa parte, tá vendo? Anestesia, anticoagulação, caracterização clínica cardiovascular, todas as áreas que pesquisam sobre o Covid, ó. Tá? E você vai passando aqui, ó. Tá vendo, ó? Diagnósticos e testes. Então, são pesquisas, mas a PubMed é um site muito bom. Tem todas essas revistas que eu citei aí para vocês. Tá bom? O que mais? Professor, Fala, eu tenho uma pergunta. É o Jonathan, né? É isso, eu tenho algumas perguntas, na verdade. Tá, deixa eu colocar o... Vai. O novo coronavírus, ele ser assintomático, quer dizer que o sistema imunológico é mais eficaz no combate ao coronavírus, para quem é assintomático, ou não? Não, porque ser assintomático depende do teu sistema imune. Sem dúvida nenhuma. Ser assintomático depende depende de coisas importantes. Sistema imune e carga viral. Isso é importante falar. A carga viral que eu estou falando é a quantidade de vírus que circula em você, capaz do sistema imune controlar essa população, assintomático. Entendeu? A outra história é você ser um paciente que tem uma carga viral muito alta e o sistema imune, mesmo vocês não tendo comorbidade, não dá conta. Entendeu? Então, todo o processo infeccioso depende muito da carga parasitária. Entendeu? E aí, porque baseado nessa carga parasitária, aí vem a história do sistema imune poder controlar isso daí. Tá? Por exemplo, como eu citei, por que pacientes hipertensos são pacientes, independente da idade, são pacientes com um risco maior da doença?
Por quê? Porque eles têm uma grande quantidade de enzimas, aquela ECA2, né? Que é estimulada via medicamento para controlar a pressão arterial. Então, eles têm mais receptores para o vírus. Automaticamente, né? Onde tiver mais esse receptor, você vai ter uma carga viral maior, né? Vai infectar. Então, é uma série de fatores, mas a carga viral é importante. Sim, Tá bom? aí, perfeito. Outra pergunta também, que eu tenho visto em pesquisas, falando que homens morrem mais por coronavírus que as mulheres. Isso é um fator? Qual seria esse fator? Então, está sendo investigado também. Ai, gente, pelo menos está dando resposta para tudo. Não tem a ver com hormônio, isso é fato. Não é hormonal, tá? Não é hormonal, não é questão hormonal. Pelo menos os achados atuais não tem a ver com a questão hormonal, que para algumas doenças fazem diferença. Tem doenças que a evolução é 3 vezes nos meninos do que nas meninas, porque tem a questão do progesterona, ser um hormônio protetor e tudo mais. Está sendo investigada ainda. Eu preciso ler esse monte de artigo que está ali dentro daquele painel. Mas, por enquanto, tem uma relação, sim, tá? De ter um predomínio maior nos homens do que das mulheres, até em termos de sobrevida, e isso precisa ser detalhado, né? Investigado, sim. O que mais? Tudo bem? Jonas já perguntou, após quantos dias uma pessoa que tenha tido contato com o vírus pode passar para outra pessoa? Você viu que o período de transmissão assintomático, a carga viral nas narinas é muito alta. Então, entrou em contato, eu acho que multiplicou um pouquinho, 2, 3 dias você já está contaminando. Então, é um poder de disseminação que é diferente, esse comportamento de alta transmissibilidade é peculiar desse novo coronavírus. Então, você pega ontem, hoje você já está transmitindo, é muito rápido. A carga viral aqui, né, das narinas, das secreções, consequentemente, carreia, que a gente chama, uma quantidade muito grande de vírus. Tá? Então, vamos lá. O Leonardo, não sei se é uma pergunta besta. Ah, tá, tem outra pergunta aqui. E após esse contato, quantos dias para manifestar os primeiros sintomas? Que daí é a pergunta do Vitor. Mais ou menos 5 dias, viu, Vitor? 5, 4, uma semana, né? Chutando assim, uma semana para ter manifestação clínica. A Leonardo pergunta, não sei se é uma pergunta besta, mas por que a vacina é algo tão complicado para descobrir? Porque isso mexe com muita coisa, né? Porque você tem vários tipos de vacina, proteína do vírus, você tem vacina, você tem que encontrar no vírus um antígeno que seja muito imunogênico para ser reconhecido pelo sistema imune, que ative resposta imune adquirida, que não tem efeito colateral no paciente, ou seja, se eu trabalhar com vírus morto para ter essa produção de anticorpos, esse vírus atenuado, né, que a gente chama, ou vírus morto, é bem complicado, né? Tem os efeitos colaterais envolvidos, tem o epítopo antigênico que a gente vai usar, ou se vai usar um vírus atenuado. Para fazer um vírus atenuado, você tem que manipular o vírus no laboratório, e é um vírus de mamíferos, o que dificulta tudo, gente. Porque o que a gente faz no vírus atenuado? Você pega um vírus de humano, injeta em células de macaco, por exemplo, ou de outro animal, coelho, ele tem modificações a nível material genético para se adaptar a esse novo ambiente, e essas modificações, né, tipo assim, seleção natural, só os mais adaptados sobrevivem. Aí esse vírus se modifica para sobreviver nessa célula de macaco, de primata, e aí com essa modificação a gente usa em humano. O vírus está vivo, mas não consegue mais infectar a espécie humana. E é um risco danado você fazer isso. E aí você tem que trabalhar, se não for o vírus atenuado, o vírus morto. O vírus morto tem alguns antígenos que estão lá dentro, que o sistema imune não reconhece, logo não produz resposta imunológica. Então, o vírus tem que estar vivo para expor esses antígenos. Aí, se estiver vivo, causa doença. É muito complicado, tá? Beleza? O que mais? Viva a ciência mesmo? Viva, gente! O que mais? Viva a ciência. Tem como você enviar esse arquivo? Tem depois. Laura, vamos tentar enviar para vocês. Depois a Liga responde. Você acha que a ausência de hospitais públicos nos Estados Unidos possibilitou os grandes números de casos? Com certeza. Lá eles não têm SUS. Tá? A gente reclama do nosso SUS, que teoricamente no papel é lindo, na prática não é bem o que a gente esperava, mas eles só trabalham com saúde privada lá. Tá? Complicado. Então, esse também foi o que estourou lá para os Estados Unidos. Aí tem o hospital de campanha, dá com rodo, porque as pessoas não podem morrer em casa. Arthur Paz, por que não fazem teste direto no humano? Para fazer o vírus atenuado, tem que ser em cobaia, ele tem que sofrer mutação lá, tá?
O que mais? Você tem meio de contato? Aí depois a liga passa, tá? Acho que tem mais. Eu acho que só, respondendo para Marinha. Eu Gente, já acho são que 7 horas, misericórdia. já são quase 7 horas, então, Isso. depois da gente te afogar com todas as perguntas, eu quero agradecer sua participação. Você é uma professora Obrigada. incrível, é um exemplo para todo mundo que está fazendo curso de Ai, ciências lindinho. biológicas, Obrigada, Lucas. e a gente espera que tudo fique melhor daqui para frente. E antes da gente sair, eu queria fazer uma perguntinha para você, um pouquinho Tá. de opinião também. O que você acha da possibilidade da gente começar a acompanhar mais de perto esses animais silvestres, como os morcegos, que são vetores importantes desses vírus, para acompanhar para tentar algumas vacinas antes de que estourem novas possíveis pandemias? Seria algo É uma área viável? boa. E é uma área total de biólogo, tá? É importante falar isso. Essa é a nossa área, gente. Eu vi muito nessa pandemia a seguinte frase, né? Existem profissões como jogador de futebol que são milionários e agora, diante dessa pandemia, todo mundo fica atrás de respostas, como vocês estão fazendo, e nós, biólogos, que estamos na ponta, né, dessas pesquisas, são tão maus, né, gente, vamos ser sinceros, existe uma remuneração aí pífia com relação à nossa profissão, infelizmente, que é o que agora a gente depende. De quem que vai depender essas pesquisas? De nós, farmacêuticos, biólogos, biomédicos, médicos veterinários, mas o biólogo encabeça muito essas pesquisas. Então é bom a gente começar a se virar entre nós mesmos, né? É isso, Lu, você tem toda a razão. Tá bom? Professora, muito obrigado. De Eu não podia nada, esperar, gente. Para mim foi um prazer. eu não Adorei. podia esperar uma resposta melhor para enaltecer nossa profissão aí, e a gente torce para que os próximos anos aí sejam melhores para todo mundo. E é isso. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Obrigada, gente. Namastê. Em breve a gente vai estar todo mundo junto. Nunca mais seremos os mesmos. Acho que o aperto de Sim, mão vai sair da parada, mas estaremos juntos sempre. Tá que bom? assim seja. Você acha que Amém. está vendo aí, o chat está clamando por você, e então eu vou agradecer de novo a presença de todo mundo, a professora, e a gente encerra por aqui. Semana que vem a gente Obrigada. tem mais pessoas aí para dar palestra, e muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Até lá.